Como havíamos anunciado já há algumas semanas, né, havíamos agendado a presença conosco nesta manhã de sexta-feira, hoje 27 de setembro, do Dr. Adriano Roberto Tarifa Vicente. Ele é geriatra e se faz acompanhar aqui, é muito legal, né? Se faz acompanhar da Regina Gaspar, jornalista Regina Gaspar, e o Dr. Adriano, Márcio, além, né, da área que ele trabalha, ele é perito, né, federal, e ainda dá um suporte grande, né? Desenvolve um trabalho importante hoje, né, dentro do Cefet, né, tanto atendendo os funcionários, né, como os alunos. Eu até comentava com a Regina, não sabia que o Cefet oferecia esse suporte, né, para o pessoal. É muito bom, né? Um acompanhamento, né? Sem dúvida, né? E ter um profissional do CACIF, do Dr. Adriano, né, auxiliando, dando esse suporte, é fundamental. Doutor Adriano, bom dia, prazer ter conosco aqui. Eu agradeço a todos e desejo que possa fazer uma boa entrevista. E estamos trabalhando, a gente é funcionário do Cefet, estamos aqui, inclusive estamos nesse momento, né, graças ao Cefet, ele ter disponibilizado o horário para estar com vocês, né, junto com a Regina, né, e desejo que façamos uma boa entrevista. Agora, o senhor é natural de onde? O senhor já está há quanto tempo aqui em Araxá, doutor Adriano? Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, né? Rio Preto, para quem não sabe, fica a 330 quilômetros de Araxá. E eu estou há 10 anos em Araxá e eu vim de São Paulo. Eu fiz geriatria na USP São Paulo, né? E aí eu vim para cá. Acabando a USP, minha mulher queria um lugar tranquilo para viver, sossegado, sem violência, né? E viemos para Araxá. Mas o repórter policial de vocês aí deixa a gente meio desanimado às vezes com as ocorrências. Tá certo. Agora, o senhor hoje está na Revitar. Exatamente. Nossa clínica na Revitar, na Sandor Montandon, né? Junto já com a equipe grande, o Dr. Herbert, Rodrigo, Gisele, para quem conhece, Jaqueline, endócrino. Então nós estamos com uma equipe muito boa lá na Revitar e estamos lá faz mais de 5 anos já. Doutor, a geriatria, eu até comentava em off com o senhor, é equivocado a gente falar que o geriatra, ele é um clínico geral? Não só a gente coloca a questão do idoso, claro que a gente aborda mais a questão do idoso por causa da área, mas é errado a gente falar que seria um clínico geral do idoso? Todo mundo que faz geriatria, obrigatoriamente tem que fazer 2 anos de clínica médica. Isso é obrigatório, para você fazer geriatria depois. Então, na verdade, a geriatria é uma especialidade da clínica médica. Então, todos nós somos considerados especialistas. Ao passo que a pediatria, você tem um acesso direto. Você vai ser um especialista da criança, mas você já vai estudar só a criança e vai ter as subespecialidades da pediatria, algum pneumopediatra, como a cidade tem, né? Então vai ser os especialistas da pediatria. Mas, de maneira geral, o geriatra é o clínico do idoso, que vai tratar daquelas questões específicas. Às vezes o idoso tem uma cãibra. Quem que eu vou recorrer? Vou recorrer a um vascular, um neurologista. Esse médico consegue, às vezes, ver que esses problemas podem ser muito mais comuns do que propriamente um problema específico que um outro especialista deveria avaliar. Agora, na geriatria, nós temos doenças muito próprias e muito específicas. As artroses, todo mundo conhece, as quedas no idoso, mal de Parkinson, Alzheimer, problemas de tireoide, tem problemas assim que são depressões, isso são problemas do dia a dia do idoso, insônia. Então, isso é o que o geriatra sabe fazer bem e vai tratar muito bem, né? Isso aí é uma parte tranquila. A hipertensão arterial, doutor Adriano, é um problema sério hoje? Então, é muito interessante. Do ponto de vista fisiológico, existe um negócio chamado de hipertensão sistólica isolada do idoso. Então, ou seja, aquela primeira pressão, a gente fala 12/8, 12 é a tal da sistólica. Como a artéria que sai do coração, que chama aorta, começa a calcificar, essa pressão sistólica, essa primeira pressão, começa a aumentar. Então, até 1979, acreditava-se que o idoso tem uma pressão de 16/8 era normal. Aí desenvolveram um estudo, né, para avaliar esses idosos, e um grupo tratou com antihipertensivo, diurético no caso na época, e o outro grupo não tratou porque na época não se tratava, então não foi uma coisa antiética.
e mostrou que o grupo que era tratado teve menos derrame e menos infarto durante o período de 5 anos. Então, a partir da década de 80, já essa hipertensão sistólica, que acreditava-se que era normal, já era, na verdade, anormal, era patológico, deveria se tratar. E com isso, a prevalência e a incidência de hipertensão no idoso aumentou muito. Todo mundo com envelhecimento tem o maior risco de ter hipertensão. A hipertensão pode ser dividida em várias causas, mas uma das causas principais é o nosso estilo de vida que nós temos aqui. Excesso de sal, sedentarismo, né? Uma alimentação incorreta, fora a parte genética que sempre pesa bastante, obesidade, né? A gente tem que sempre atentar para os fatores de risco principais. Agora, essa questão da hipertensão hoje, a medicina, né, evoluiu bastante, doutor. Hoje tem medicamentos que conseguem fazer com que realmente haja um controle maior. Até 1980, nós tínhamos basicamente 4 tipos de classes de drogas, né? Hoje, já no 2014, né, 2013, nós temos basicamente mais umas 9 ou 10 classes de drogas. Então, quando eu falo classe, tipo assim, o primeiro inibidor da enzima conversora é o tal do captopril, que todo mundo conhece, né? Do captopril, lançou depois o enalapril, que todo mundo conhece da farmácia popular. Aí, de pril, já lançou mais ou menos uns 6, 7, 8 tipos, entre aspas, de pril, como captopril. E cada um é melhor, com menos efeitos colaterais. O captopril dá muita tosse, e esses modernos dão bem menos tosse, né? O captopril tem que ser de 8 em 8 horas. Esses modernos é de 24 em 24 horas, um só por dia, né? Então isso vai facilitando o tratamento e o paciente fica com um melhor controle e, consequentemente, vai reduzindo os seus riscos, né? De ter um derrame, de ter um infarto, uma doença vascular importante. Isso é interessante, né? Então a medicina evoluiu mesmo. Diário Notícias, primeira edição desta sexta-feira. Estamos com o doutor Adriano e temos uma participação, né, Carlinhos, de um ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Kátia. Kátia, fala de qual bairro? Luciano Lemos. Luciano Lemos, obrigado por sua participação. Qual que é a sua pergunta, Kátia? Nada. Eu queria saber sobre o mal de Alzheimer. Eu tenho uma parente que está com problema, sabe? E ela está tomando medicamento. A neurologista que não pode mudar mais o medicamento, né? Que é o calmante, né? E essa a familiar, claro que não, assim, tem que ter uma qualidade de vida. Ela fica ligada 220 o dia e noite, não dorme mais. Então, assim, a gente queria saber se tem algum outro medicamento, assim, que ela possa tomar. Kátia. Qual que é o nome do remédio, Kátia? Respiridon. Ok. Bom dia, Kátia. Então, a situação é simples. Você tem num paciente com demência, a demência tem vários tipos. Alzheimer, vascular, etc. Demência de corpos de Levy, tem vários tipos de demência. Então, um deles é o mais prevalente, que é o Alzheimer, tá? Esse tipo de demência, você tem 2 tipos de tratamentos. Ou você trata a demência em si, ou sintomas provocados pela demência. É como se você tivesse um quadro de uma infecção. Então, eu para tratar a febre eu vou tomar dipirona, mas para tratar a minha bactéria eu vou tomar um antibiótico, supomos. Seria mais ou menos assim. No caso das demências funciona mais ou menos assim. Então você tem que tratar primeiro as causas, né? As causas, você tem 2 tipos de remédios hoje no mercado, são 2 classes, né, de remédios. Você tem 4 tipos de remédios no mercado hoje, né? Que é a donepezila, rivastigmina, a tacrina, que a gente quase não usa, e você vai ter a memantina, tá? Basicamente, você vai ter 4 tipos de remédios. Então, você vai ter que tratar, dependendo da fase, a neurologista vai passar um remédio para tratar a causa básica, que é importante, e dependendo do grau que tiver, às vezes vai tomar 2 tipos de remédios para tratar a causa básica. Acontece que as demências, você tem muitos sintomas comportamentais associados à demência, né? Que é a agitação, insônia, falta de apetite, emagrecimento, queda. Você tem um monte de coisas que acontecem junto com a doença.
E aí você tem que tratar os sintomas associados. Você falou que ela está tomando risperidona e ela é agitada. Provavelmente, na próxima avaliação sua com a neurologista, provavelmente a médica vai acabar aumentando a dose da tal dessa risperidona, que a dose varia de 1 até 4 miligramas, 3 miligramas, você tem doses no mercado de 1, 2 e 3 miligramas, talvez a médica vai tentar aumentar um pouco a dose do remédio. Se ela está numa dose alta e não está tendo resposta, ela pode trocar para outros tipos de remédios similares à risperidona, ou ela vai poder, às vezes, associar algum outro tranquilizante para que você não tenha agitação. É importante, como as demências não têm um tratamento da causa básica em si, para a demência vascular você trata hipertensão, diabetes, colesterol, etc. Né? Mas no Alzheimer não tem esse negócio de ficar tratando. Você vai diminuir a progressão da doença com as medicações, mas a doença ela continua avançando. Esse é um problema sério. Então, você vai reduzir a progressão e vai tratar os sintomas comportamentais da doença, como agitação, no caso que a senhora está falando. Então, está existindo uma falha no tratamento que qualquer mudança, às vezes pequena, vai ter um grande resultado. Né? Eu aconselho a bater um papo novamente com a neurologista, ou com o geriatra, ou com o psiquiatra, para tentar fazer um ajuste de dosagem de remédio, porque o mais problemático na demência é o estresse que o cuidador passa com o paciente. Porque o paciente demenciado não está nem sabendo o que está acontecendo. Né? Ele está vivendo 220, 24 horas por dia, não está nem aí com nada. Nem sabe nem quem que é o filho, né? Nem sabe o nome de filho, ele não está sabendo de nada. Agora, o filho que está cuidando, o esposo, o familiar, esse sim. Esse fica estressado, irritado, com insônia, não consegue dormir, tem as coisas quebradas dentro da casa. E aí a gente tem que tratar o paciente a promover um pouco de qualidade de vida para essa pessoa que está dando a sua vida em detrimento ao seu semelhante. Tá certo, doutor Adriano. Tem mais um ouvinte conosco. Alô, bom dia. Caiu, Carlinhos, caiu a linha. Doutor Adriano, a questão das doenças respiratórias também. A gente ouve muito falar principalmente de bronquite, às vezes até mesmo, hoje é muito raro, mas aparecem ainda alguns quadros de tuberculose. Bom, então vamos pensar, doença respiratória é igual a imunidade, né? O idoso tem um decréscimo de toda a sua imunidade ao longo de sua vida. Depois que a gente passa dos 30 anos, a nossa imunidade ela é reduzida progressivamente. E nas fases etárias mais avançadas, a gente vai ter um comprometimento maior. Quem fumou, né, durante a vida jovem, provavelmente vai perder mais reserva pulmonar, então ele vai ter mais chance de não conseguir tirar aquele catarro acumulado, ele vai ter o nariz escorrendo mais facilmente, pode dar crise de sinusite, e o paciente vai acabar tendo uma dificuldade maior no tratamento dessas infecções. O que acontece com o idoso, que a gente recomenda que os idosos de risco sejam vacinados. Hoje existem dois tipos de vacina, a pneumo 23, que é a mais comum, que é a mais fácil de tomar, e tem uma tal de Prevenar 13, que aparentemente parece que ele é um pouquinho melhor, né, em relação à melhoria da imunidade do idoso. Fora isso, tem as vacinas anuais, né, que são as vacinas da gripe, né, e tem gente que tem às vezes alergia à vacina, então toma vacina, fica com o nariz correndo, mal-estar, febre, isso é alergia à vacina. Teoricamente, essa pessoa não deve ficar tomando vacina se ela tem alergia à vacina, né? Ela fica com estado, entre aspas, gripal, né? Mas ela não tem gripe de verdade, ela tem uma alergia à vacina. O que tem que fazer? Ou ela tem que vacinar com outro tipo de vacina, ou ela não deve vacinar. E essa alergia à vacina ela é comum, dá em 2 a 3% da população. Então muita gente fica meio mal com isso, então tem que tomar cuidado. Aquele que vacina e não sente nada, tá beleza, esse é o grupo da população que a gente quer que vacina. Agora tem um grupo que é o paciente que tem efizema, os pacientes que têm sequela de tuberculose, os pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, esses têm que ser vacinados mesmo. Com relação à questão da tuberculose, com o envelhecimento e com a AIDS, a tuberculose ganhou um certo espaço,
que ela não tinha anteriormente. Então está aparecendo caso de tuberculose em asilos, né, em pacientes muito longevos. Ainda não é um problema assim da prática cotidiana como era às vezes no passado, na década de 50. Mas a gente existe, o bacilo de tuberculose está aí, então quem tem tosse contínua com expectoração por mais de 3 meses consecutivos, tem que procurar um médico para fazer uma avaliação. Hoje a gente está muito tranquilo, a gente, com essa questão legal das coisas, você foi lá, você está com uma febre, está com uma tosse, se a gente não faz um raio-x, a gente não tem o respaldo nosso do ponto de vista legal. Então a maior parte dos médicos acaba pedindo uma radiografia, mesmo sabendo que a radiografia não vai mostrar muita coisa. E se na radiografia mostrar alguma caverna, alguma coisa assim, vai ser um indício às vezes de tuberculose, a gente tem que tratar, entendeu? Então hoje tem pouca tuberculose porque muita gente faz uma radiografia esporadicamente, acaba pegando alguma coisa, acaba acontecendo. Temos mais uma participação, Carlinhos, 9h40, alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Aparecida? Tudo bom, Aparecida? Joia. Fala de qual bairro? Eu estou falando centro. Ok, pode fazer a sua pergunta, Aparecida. Eu queria perguntar para a doutora Adriana, que eu tenho só 55 anos. E eu esqueço muitas coisas. Entendeu? Eu queria saber se eu já tenho que procurar o médico, porque assim, eu chego na geladeira, esse tipo. Esqueço, estou esquecendo, assim, sabe? Telefone, essas coisas eu tenho que anotar rapidinho, né? Aí eu queria saber disso, se eu já tenho que procurar o médico, se eu já tenho que fazer um tratamento. Ok, você pode ouvir pelo telefone, ouvir pelo rádio, viu, Aparecida? Então tá, Carlos. Obrigado viu? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, tchau. Então, se a queixa de esquecimento tem um impacto negativo na qualidade de vida de qualquer pessoa, ela deve procurar ajuda, tá? De antemão, com o envelhecimento normal, é comum se esquecer nomes, telefones, isso aí é normal. Todo mundo vai ter dificuldade com nomes, chama anomia isso, com o envelhecimento. Entretanto, se isso tiver um impacto na sua vida e estiver prejudicando, você deve procurar um auxílio médico. Tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que influencia negativamente nisso, né? Dos quadros, a pessoa, eu estou com esquecimento. Muitas vezes a pessoa está com déficit de atenção. Então ela não está conseguindo. Por que ela esqueceu? Porque ela nem ouviu direito, às vezes, um nome, nem fixou muito bem. Então, às vezes, tem um problema de atenção. Problemas de atenção muitas vezes podem estar associados a um quadro depressivo. Estou meio parada, estou esquecida. É porque às vezes ela pode estar às vezes por trás dessa história de um quadro depressivo e não um quadro de uma demência, como a gente estava falando. Mas se a pessoa começa a esquecer fogo na panela, começa, olha, eu vou fazer uma coisa, ela para no meio do caminho, o que eu ia fazer mesmo? Começa a perder a noção do que está acontecendo. Lê um jornal, não consegue entender uma notícia que está dentro do jornal, de uma revista, vê às vezes um episódio de um filme, né? Depois chega no final do filme, mas quem que era aquela pessoa? Isso aí são sinais que a pessoa deve ter um problema de saúde mais sério, né? Então a gente deve tentar buscar um auxílio, um tratamento. É importante entender outra coisa. Memória, o cérebro é como se fosse um músculo, né? Uhum. A gente perde memória todo ano a partir dos 30 anos, igual eu falei da imunidade, a gente vai se esquecer mais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar minha reserva. É como, meus músculos tendem a ficar menores com o envelhecimento, a gente não vê. Idoso, musculoso. O que a gente tem que fazer? Exercício, né? Para melhorar os músculos. O cérebro é a mesma coisa. Eu quero ter uma excelente memória. Aí você pergunta, mas você lê livros? Não. Você faz um instrumento musical? Não. Você faz algum curso, alguma coisa para tentar melhorar teu raciocínio? Não. Como que você quer ter uma excelente memória, uma excelente capacidade de raciocínio, sendo que você não treina em nada o seu raciocínio? Então a gente tem que tentar buscar fazer atividades que a gente possa melhorar a nossa reserva cognitiva, nossa reserva de memória. E eu acho que o primeiro passo sempre vai ser esse, tentar melhorar a reserva de memória. Antes do último intervalo, Márcio, nós temos mais uma participação conosco aqui ao vivo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Santina. Quem?
Santina. Opa, pois não, a senhora fala de qual bairro? Eu falo aqui do centro. Pode fazer a pergunta para o doutor Adriano. Eu queria saber, doutor Adriano, que minha mãe está com 94 anos. E ela está tendo assim, dificuldade para engolir. Ela não gosta assim, de comida sopa, uma comida leve, ela só come comidas que mais dura. Ela gosta de mandioca, carne cozida. Mas aí ela está tendo dificuldade para engolir. Ela mastiga, mas não engole. E também ela está tendo sempre assim, está sempre cuspindo, e às vezes, igual eu ouvi falar aí, que pode ser sintoma de tuberculose, ela fica escarrando assim, muito catarro, que é catarro branco, assim, cuspindo diretamente. O raciocínio dela é normal? Não, assim, varia muito. Tem dia que a memória é ótima e tem dia que está vacilando. Tá, ok. Pode ouvir pelo rádio a resposta do doutor Adriano, tá bom? Pois não, muito obrigada. Bom, dificuldade para deglutir, em medicina a gente chama de disfagia. Tem várias causas de disfagia, tá? Então, existe refluxo, existe os quadros demenciais, por isso eu estava perguntando, que são muito comuns nos idosos, muito idosos, eles podem demenciar, e um dos fatores envolvidos é a dificuldade de deglutição. Então, o ideal é fazer uma avaliação dessa parte da deglutição dela. Às vezes o médico pode solicitar uma endoscopia, pode pedir uma videolaringoscopia, ver essa parte, que são exames simples, fáceis, 94 anos dá para fazer de boa. Mas é importante, esse negócio você falou assim, tem hora que ela está boa, tem hora que ela está ruim, tal, tem que ver o que está acontecendo com isso também. Existem remédios que os idosos tomam, pode influenciar também nessa questão da deglutição, e tem que ser avaliado os remédios, que é uma coisa muito importante. De qualquer maneira, isso não é motivo para a gente pensar em colocar uma sonda, fazer um procedimento mais invasivo. Às vezes uma intervenção de uma fonoaudióloga pode ser muito bem-vinda, porque ela tem 94 anos e provavelmente uma fono vai estar bem indicada para esse caso. Então eu sugiro, avalie melhor a causa dessa disfagia dela. Segundo, peça uma avaliação de uma fono, vai ajudar. E é importante que os alimentos mais quentes tendem a produzir uma dificuldade maior de deglutição. E os mais frios são mais fáceis de deglutir. Então isso tem que ser avaliado também. Porque às vezes a senhora não consegue engolir. Às vezes a gente faz uma endoscopia e vê que ela tem um pólipo, um divertículo, que é uma obstrução às vezes. Então, às vezes tem que mexer nisso, tem que dar uma olhada nessa questão, né? Eu acho que a gente não pode acreditar que tudo é normal. Às vezes tem coisas que são anormais. Agora, um outro problema que me preocupa, ela tem 94 anos e ela tem dificuldade de deglutição. Se ela engolir errado, para onde que essa comida vai? Vai para o pulmão. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode estar assim, correndo um risco de ter aspirações e ter risco de pneumonia. Por isso que a gente tem que tentar ficar atento com essa questão. Doutor Adriano, a pergunta para o senhor então sobre câimbras noturnas, né? Até um questionamento feito por um ouvinte nosso, em que o marido, com cerca de 40 anos, né, sofre muito com as câimbras noturnas, inclusive pergunta se a questão do medicamento, ele toma medicamento para pressão, o medicamento pode influenciar? E quando a gente fala em cama, a gente lembra muito da banana, né, doutor? Então, o pessoal comer banana. É até interessante, porque como ele toma remédio para pressão, provavelmente o remédio que toma é um diurético, né? Uhum. E o diurético mais comum, né, que é o que se dá na farmácia popular, é o hidroclorotiazida. Uhum. O hidroclorotiazida é um remédio que faz perder o potássio. E aí que essa perda de potássio, ao longo do tempo, pode gerar alguma cãibra, talvez noturna. Então você provoca, ele é um diurético, perde um pouco de líquido, mas o líquido não é tão importante, mas perde potássio também. Então por isso que a pessoa toma, às vezes, come banana, chupa uma laranja e melhora a cãibra por causa da questão do potássio, uma água de coco. Uhum. E algum tratamento médico? Não, aí é o seguinte, se ela tem sintomas, isso é um efeito colateral de remédio. Então você tem duas alternativas. Se a pressão não está muito bem controlada, em vez de tomar hidroclorotiazida isolada, a gente pode tomar hidroclorotiazida com amilorida, que é o tal do Moduretic. Uhum. E esse remédio ele tem um outro diurético junto que ele retém o potássio. Então você vai diminuir as câimbras. Segundo, às vezes a pressão, se ele toma 25 mg, a pressão pode às vezes ser controlada com 12,5 mg. Então ele pode melhorar o sintoma tomando menos diurético. Mas existem outros tipos de remédios que podem ser trocados. Minha posição favorável é
ou diminui a dose, ou aumenta, ou muda para o modelo etílico, ou troca de classe de remédio, porque tem remédios que não tem esse problema. Tem a losartana potássica, tem até potássio dentro da fórmula dela, né? Ela não mexe em nada com o potássio. E seria interessante nesse sentido, né, de mudar. Agora, além dessa questão, tem que ver então a questão alimentar. Às vezes, se ele mudar um pouco a alimentação, ele pode ganhar um pouco mais. Quem tem muito potássio é abacate, tomate, banana, água de coco, tudo isso tem muito potássio. Poderia melhorar essa questão da câncer se ele melhorasse um pouquinho mais a alimentação, colocar um pouco mais de tomate, alguma coisa do tipo, tá? Ou mudar o remédio. Agora, é importante, tem pessoas que têm varizes nas pernas e predispõem também a câimbras. E as varizes também causam câimbras noturnas. Então, avaliar se tem varizes também é um outro detalhe interessante. Ok. Doutor Adriano, eu acho que teríamos pauta aqui para ficar com o senhor, né, o final da manhã, mas não vai faltar oportunidade, a gente vai agendar, né, com bastante antecedência. A gente sabe que a vida, né, do senhor também é bastante corrida, mas é uma oportunidade única que a gente tem, né, de trazer e levar tanta informação aí para os nossos ouvintes. Quero muito agradecer sua presença nessa manhã de sexta-feira aqui no Imbirara Notícias, e eu gostaria que o senhor encerrasse falando da questão, né, do cuidado que devemos ter com os idosos. Então, o cuidado com o idoso começa na fase adulta, né? A grande lição que eu venho colocar hoje para todos é o seguinte: os idosos, em sua maioria, são nossos pais. E essas pessoas dedicaram a vida para que nós estejamos hoje vivos, né? Eles deram a coisa mais importante para nós, que é a vida. E a gente nunca vai conseguir retribuir o que eles fizeram para nós, aos nossos pais. Então é importantíssimo que a gente tente ter um outro olhar sobre o idoso. É assim mesmo, tá velho, tá acabado. Não, aqui não tem conserto. Esse tipo de fala é muito comum. E às vezes a gente pode observar que pequenas mudanças causam grandes impactos, né, no idoso. Eu estava comentando. Eu tenho 2 exemplos, vou contar um exemplo rápido, né? Um idoso que só comia coisa molinha. Doutor, tá ruinzinho, é só caldinho e tal. E ele gostava de carne, né? Quando era jovem. Aí eu falei assim, você vai procurar um odontologista aqui, um dentista especializado em idoso, que a cidade de Araxá tem, e você vai pegar e vai fazer uma avaliação. Esse dentista, ele colocou 2 implantes na parte inferior do dente. 2 implantes que não é nada muito absurdo, nada muito caro. Simplesmente fixou toda a prótese inferior dele, e aí ele começou a voltar a comer carne, né? E ele estava perdendo peso, ele voltou a ganhar peso, recuperou todo o peso que ele tinha e ficou muito bem, e peso de qualidade, peso de carne, de proteína, que é o mais importante. Uma coisa boba, sabe, uma correção dentária. Não, mas está muito velhinho. Um outro caso, rapidinho, de uma senhora que estava demenciada, tomando um remédio para alucinação pesado, muito remédio estava tomando, uma coisa que eu fiquei muito impressionado. E ela tinha um problema de catarata. Mas ela está idosa, tem 74 anos, achou que estava muito idosa, 74 anos, não vamos operar, não, ela não pode operar. Mas olha, qual o problema de cardíaco que ela tem? Não tem nenhum problema cardíaco. Não sei o que, mas a cirurgia de catarata é uma cirurgia local, né? Então não tem que ter um grande risco. Mesmo quem tem problema de coração pode operar. Você vamos tocar. Aí eu falava, de tanto eu encher a paciência do filho, tá bom, eu vou providenciar. Providenciou, operou. Aquela mulher reduziu em 1/3 os remédios que ela tomava para a cabeça dela para conter as alucinações. Ela voltou a bordar, voltou a fazer muitas coisinhas que ela não conseguia fazer, graças à recuperação da visão. Uma cirurgia aí que custa aí 3, 4 mil reais, resolveu o problema da mulher e foi uma bênção para ela. Então, 2 casos simples, um de prótese, um de correção de catarata, que teve um grande impacto. A gente fala muito de uso crônico, de anti-inflamatório, de remédio para dor, mas será que para dor de coluna, nas costas dos idosos? Mas tem os tratamentos, tem fisioterapia, tem acupuntura, tem as hidroginásticas da vida, sabe? Tem muita coisa que pode se fazer que pode melhorar muito
muito essas dores. Então vamos investir em qualidade de vida, vamos parar de querer medicalizar tudo que te encontra. Olha, eu estou com um problema de memória, vou tomar um remédio para memória. Ah, eu estou com um problema de estômago, vou tomar um remédio para estômago. Não, vamos ver qual que é a causa do problema e ver se tem alguma outra coisa. Às vezes eu estava comentando aqui com o Márcio, né, sobre refluxo, né? Ele falou assim, não, eu falei, calma aí, se você tem um refluxo, às vezes você pode ter uma hernia de hiato, às vezes uma simples cirurgia que você faz de manhã e sai meio-dia já do hospital, você pode corrigir um problema que você está tomando omeprazol por anos, né? Não sei se é o caso, ou se vai dar certo ou não, mas é uma possibilidade, né? Ok. Doutor Adriano, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado a todos. Doutor Adriano atende na Revitar, na Avenida Senador Montandon. O telefone lá da Revitar é o 3661-5758.